Tudo certo? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Sabrina, sou moradora do Vale de Jequitinhonha, região de Turmalina, e venho de um povoado chamado Campo Alegre. E hoje a gente vai falar um pouquinho do processo do barro até pegar o barro no barreiro até a queima. Eu vou começar com essa imagem, que é minha avó, Dona Rita, muito conhecida. Aqui ela já está indo com uma ferramenta pegar o barro no barreiro. Pode passar, por favor. O barreiro fica um pouco distante da casa da gente, né? E aí tá seguindo viagem. Aqui está minha avó, Dona Rita, como eu falei, minha mãe Valdete e minha tia Anísia, que é filha de Dona Rita. Eu sou a terceira geração. Estou na terceira geração. Geralmente, os barreiros ficam sempre em um espaço que já foi ou uma barragem ou um córrego. E nesse espaço que já foi secado, o barro a gente sempre vai encontrar naquele local. Aqui é o barro que a gente usa. Esse mais amarelado, a gente faz o oleiro, que é a tinta natural. Esse aqui já é o barro para modelagem. Lá já tem uma barraginha que foi secada. Aqui tá o barreiro. Aqui nesse espaço a gente sempre vai escolher qual que é o melhor barro, né? Olhando assim dá para ver que é o barro mais pretinho. Aqui elas estão fazendo o teste. Isso. A gente olhando assim o barro, a textura dele, a gente já sabe se vai ser um barro bom. Nosso artesanato lá na comunidade de Campo Alegre já tem mais de 100 anos e vem passando de geração em geração. Há 86 anos. Geralmente, alguns barreiros, eles mudam de cor.
Igual esse aqui já tá um barro mais cinza, mas a gente tem ele no pretinho, tem um barro bem pretinho, e tem ele um mais cinza, mais claro do que esse, mas todos são bons para fazer o nosso artesanato. Aqui, elas estão levando o barro, né, para casa para fazer o preparo dele. Já finalizou? Tenta sair da página para me ver. Acho que deve já encher, não dá para passar mais uma. Tenta voltar. Antes. Bem antes. Isso. Tenta aí. Bem antes. Isso. Pode continuar embaixo. Pode passar. Pode passar. Tá. Geralmente o barro a gente busca sempre assim no balde ou no balaio. Aqui já está o processo de triturar o barro. A gente usa uma ferramenta que é o martelo e o saco para deixar o barro em cima do saco. Aí ela soca, né, o barro, e tem também a gangorra, que é uma ferramenta que a gente usa para socar o barro, que é uma ferramenta mais prática. No finalzinho do vídeo eu vou mostrar para vocês. Aqui já está o pozinho do barro. Já começa a triturar ele. Aqui dá para ver dois tons diferentes de barro no mesmo barreiro. Foi tirado do mesmo barreiro. Esse é o cinza e aquele é o mais pretinho. Aqui a gente usa uma peneira com a bacia de baixo para fazer o processo de peneirar o barro. Aqui ele já foi peneirado, está só o pó, está pronto para colocar água, para amassar. A textura dele fica meio que uma massa de pão. Aqui já está com a água. Aqui ela já começou a amassar. Aqui ele já foi pronto para começar a modelagem. Esse pedacinho que eu uso aqui, ele já foi feito de barro e geralmente a gente usa ele como se fosse uma forma para ficar mais fácil para a gente. A gente usa as mãos para fazer a chapra, né? Em cima de alguma mesa.
E essa ferramenta que ela está usando na mão é o sabuco. É uma ferramenta usada por muitos artesãos. Ela serve para tirar os trincadinhos, ou talvez uma pedrinha que tem, né? Talvez fica no barro e a gente não dá para ver. Então, para a modelagem, a gente usa um pedaço de bambu, que a gente fala taquara, tem uma faquinha também, tem o sabuco de milho, a gente usa um paninho também para o acabamento, aquelas pedras que é bem, como que eu falo, lisinha também a gente usa. Isso, sabuco de milho. Essa ferramenta. Oi? Isso, para a peça subir, para o barro subir, para deixar uma peça mais lisa também. Porque depois que a gente passa o sabuco, a gente já entra com a taquara, que é para alisar a peça, né? Que é essa ferramenta que está aqui. Aqui, minha mãe fez um rolinho de barro, que é para fazer o pé da peça. A gente fala o pé do vaso, né? A gente passa a taquara para ligar as duas peças em uma só. Aqui ela já está com o paninho, que ela faz o torno dela, para ficar bem lisinho. Essa peça que minha avó está, ela já foi uma peça mais seca. Ela está pronta para receber outro barro, né? Outra camada. Porque todas as peças que a gente faz, ela é feita por camadas. A gente não consegue fazer ela inteira. Pode? Quando vocês estão trabalhando silencioso, vocês conversam. Silencioso. Sim. É um momento silencioso. Isso. Geralmente a gente faz em casa, sabe? Igual eu e minha mãe, a gente faz junta. Elas foi fazer juntas porque era um vídeo, né, que o pessoal tava querendo, umas fotos. Aí elas foi fazer junto, mas geralmente cada artesã tem seu ateliê em casa, tem seu forno, tem sua gangorra. Sim, de 2 anos para cá surgiram bastante homens, que era só mulheres. Aqui dá para ver a taquara melhor. Esse aqui é um pedaço de concha, que foi tirado do cabinho e serve para fazer algum acabamento dentro da peça. Aqui, essa é o sabuco, né, a função dele. Depois que a gente prega o segundo pavio, que é essa parte aqui de cima, a gente usa o sabuco para continuar, que vai virar aquele lá. Minha avó, ela tem uma identidade somente dela. Ela gosta muito de vasos de rosto. Então, ela já começa a fazer 4 rostos naquele vaso.
Aqui ela já está fazendo o acabamento. Essa aqui é a famosa flor de parede. Aquele vaso já está seco. Ela está terminando de passar o paninho para fazer o acabamento da boquinha dele em volta. Essa parte aqui já entra a parte do oleio. Eu creio que para essa peça secar, aqueles vasos que ela estava fazendo, demora mais ou menos de 1 a 2 dias só para secar. Depende também da temperatura do tempo, né? Se tiver chuvoso, um período maior. Se o sol estiver mais quente, seca mais rápido. Essa peça aqui, ela já está passando o oleio. O oleio é uma tinta natural que a gente usa, que é feita do próprio barro. É nós mesmos que fazemos essa tinta, que nós fala de oleio. Aqui, no fundo dela vai ficar rosa depois da queima, e todas as peças a gente faz a pintura antes de queimar. Aqui está o rosa, o fundo dele vai ficar rosa e a boca vai ficar vermelha, que é esse amarelo, depois da queima, né? Aqui, ó, o vermelho da saia da boneca ali, ó, ele vai ficar dessa cor, depois da queima. Aquele é antes e esse é depois da queima. Eles mudam totalmente de cor. E esse oleio é muito difícil de fazer? Não, ele não é difícil não, mas tem que ter muita experiência. Lá na associação a gente está com 46 artesãos. Nem todos sabem fazer, alguns têm mais experiência, sabe? Para fazer o oleio. Vocês vendem? Não, a gente não vende. Porque a marca da gente já foi registrada, sabe? Então isso é uma característica somente nossa. A gente não pode vender. E para passar o oleio a gente usa esse paninho que minha avó tá nas mãos. Paninho seco. Qual que é o nome da sua avó? Rita. Rita. Sua mãe? Valdete. Aqui já entra a pintura, que a gente faz com pena de galinha. Geralmente eu gosto da última da asa, que só tem uma na galinha, que é a mais fininha. Aqui ela já está passando o branco, que é esse dentro da pétala. Depois da queima ele vai ficar branco e esse por fora vai ficar vermelho, com fundo rosa.
Aqui geralmente também a gente usa para fazer o miolinho da flor, a gente usa um cabinho de bambu com um pedaço de algodão. Esse aqui. Geralmente a pintura também vem da imaginação da gente. Mas o mais tradicional é as flores e galhos. Esse filtro aqui já foi queimado. O resultado final dele é esse aqui. E quando eu falei que o fundo da flor era preto, depois da queima ele fica branco, tem uma total transformação. As bonecas, somente elas que a gente faz depois da queima. Por exemplo, o cabelo e o olho não é a cor natural, porque a gente não tem esse preto, sabe? Então a gente usa uma tinta acrylex. Pode deixar aí, Fábio. Essa florzinha aqui, ela tem um alto relevo, porque o barro que a gente faz ela tem uma textura como se fosse um mingau, sabe? Quando a gente pinga, ela fica com alto relevo. Nas peças vocês podem ver que vocês sabem de que eu estou falando. As bolinhas e pinguinhos. Agora você pode sair. Pode sair do slide. Vai naquelas fotos que eu te mandei, por favor. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode ficar à vontade. Sim. Isso. Está funcionando aqui? Só um minutinho que eu já te respondo. Então, lá na comunidade Campo Alegre, o pessoal fazia mais para o uso, porque não tinha condição de comprar. Até então, não vendia, sabe? Nenhuma peça. Quando começou, eles faziam mais pote, botija, moringa, que era para colocar água, porque não tinha, né, dinheiro para comprar. E aí eles viam a necessidade de fazer as peças. E aí também, logo quando começou, acho que foi o órgão da Codevasf, se eu não me engano, foi lá na comunidade. E aí eles mandaram o pessoal fazer muita peça, que eles iam lá para comprar. E foi feito assim. E na época lá não tinha celular nem sinal, e sempre quando ele chegava soltava foguete, porque todo mundo morava longe, e aí via, né, ouvia. Aí já ia todo mundo com a criançada correndo para ir lá, né? E depois que esse órgão foi na comunidade, eles falaram para o pessoal vender nas comunidades vizinhas. E eles iam. Eles iam de burro, pegava o cavalo, né? E colocava os balaios do lado e ia. Até, eu acho que eles andavam mais ou menos até 60 quilômetros para chegar. Era bem longe. Muito longe. Pode ficar à vontade. Mas aí, assim, fazia isso para otimizar ali, né? No dia a dia. Já tinha. Mas já tinha, assim, esses desenhos, essa beleza que vocês colocam, né? Assim, isso já existia ou não era uma coisa só para a vida ali, depois da chegada desse homem, né? Então, na verdade, o pessoal fazia mais para o uso rústico,
que era sem o oleio, só a peça em si. E aí, eles foi, né, tendo mais criação sobre essas tintas, que é natural o oleio, e eles pegavam, às vezes, não tinha tanta imaginação, a folhinha da árvore. Aí pegava a folhinha, colocava no oleiro e passava na peça. Aí ficava a folhinha, sabe? E dali foi surgindo mais criatividade, os galhos mesmo também. O pessoal já foi aprimorando mais. Essa, as bonecas? Então, lá na comunidade, eu creio que vocês todos conhecem a Dona Isabel. Ela foi uma mestra, né? Mas a gente mora um pouco distante. Lá em Campo Alegre já tinha criação do artesanato. A gente não sabe, assim, total como que foi que iniciou, sabe? Porque, às vezes, quem já fazia muitos anos atrás foi deixando filhos, mas né, a explicação está meio que no ar. O pessoal não sabe direito. Essa aqui que é a gangorra, que eu falei para vocês que a gente usa, ela é bem mais prática. Para triturar o barro, isso. Pode passar. Aqui ela é completa. Ali, esse pau que está em pé é manual. Isso, é a mesma. A gente coloca o pé naquela trave lá e a mão segura e vai com o pé. Ela bate aqui. Esse aqui é o forno que a gente queima as peças. Geralmente, a gente queima várias peças, tudo junto. Não tem aquela peça que tipo não pode encostar na outra, sabe? É tudo junto e misturado dentro do forno. E aqui embaixo a gente coloca lenha, duração mais ou menos de 24 horas para queimar. Porque é 8 horas de forno e 8 horas somente para esfriar. E depois que as peças estão lá dentro, a gente usa caco de telha para cobrir todas. Olha, a gente tem ele de todo tamanho. É mais ou menos assim, ó. Tem uns que é grandão, depende. Uhum. Isso, mas a gente costuma deixar no sol para secar. Isso. Pode passar. Aqui é a função do sabor. Com essa foto que ficou em outra pasta. Aqui, tá vendo que ele fica trincado? Se eu deixar ele secar assim, ele vai trincar e vai partir. Se eu não usar alguma coisa para subir ele e alisar, a gente usa água também, para dar um acabamento melhor, para ele não trincar. Tem energia elétrica lá na comunidade? Tem E energia. E assim, é utilizado torno? Não, a gente não utiliza torno. O trabalho é todo manual. Aqui está a pintura antes da queima. Pode passar. E aqui são as nossas cores que a gente usa. Aqui está depois da queima e aqui antes. O branco depois da queima fica assim, o amarelo assim, o rosinha, aqui o lilás, o amarelo, o cinza e esse marrom, que fica meio que um vermelho terracota. De onde vocês tiram essas cores? É da comunidade mesmo. Geralmente, às vezes, o pessoal, quem tem os terrenos que tem essas cores, o pessoal compra na mão deles, sabe? Aí, por exemplo, viu uma cor diferente, próprio barro. Faz um teste, deu o oleio certo, aí ela já começa com outras cores. Mas o tradicional da comunidade são essas cores. Aqui está a ferramenta de fazer as florzinhas, que é essa que está na minha blusa. Esse é a ferramenta de um bambu, que eu falei que usa com... Fugiu o nome. Algodão. A gente faz o rolinho assim para enroscar com a água, né? E dá tipo um cotonete para fazer a pintura. Aqui está usando a pena de galinha. Esse não, ele tá cru ainda.
Isso, E vai ficar vermelho. isso mesmo. Vai ficar vermelho. Peço de vocês aqui, tá? Tem, a gente está expondo lá em cima na feira. E você sabe, esse forno vai a quantos graus? 800? Eu acho que vai uns 800 graus, mais ou menos isso. E tem que ficar alimentando nem o tempo inteiro, né? Tem, Às 24 horas. isso. No caso, a gente começa ele com um pouquinho fogo, somente para as peças esquentar, porque se já colocar de uma vez, estoura tudo. Aí começa com um pouquinho forno e vai aquecendo, aquecendo, até as peças ficar pretinhas, que elas ficam pretas por causa da fumaça, né? Aí depois já pode entrar colocando, enchendo ele de fogo. Aqui tá os oleios que eu uso. Geralmente, assim, a gente vai vendo qual que dá mais certo, que tá o fundo da peça. Aqui é uma flor, um porta-vela, né? Isso, inicialmente, uma peça inteira que vai escavando. Como? Essa, tá? A modelagem Sim. é uma coisa inteira que vai escavando para ficar esses bolinhos. Não, na verdade a gente começa pela base. Sim. A gente faz a base, depois dela secar um pouquinho, a gente já coloca. Sim, eu tô falando assim, mas ele é como se fosse uma ponte nova, assim, ó. Pra ele ficar assim, entendeu? Ah, entendi, a flor. No caso é o corte que a gente É o faz. forte. O corte. Entendi. Uma peça que vai de barro, você vai cortando Isso. para fazer esse formato. Isso mesmo. Nossa, é muito olha. Acho que acabou, né? Sabe? Oi? Eu imagino que desde pequena, né? Você já tá. Desde pequena. Mas quando foi que você percebeu, assim, que não, agora eu tô trabalhando, tô ajudando, sabe? Como que foi que você Entendi. pensou, olha, eu tô fazendo cerâmica, como que você... Então, desde pequena a gente já vem ali aprendendo com a mãe, né? Como diz, desperdiçando barro. Às vezes ela briga com a gente quando a gente era pequena. E aí, a gente com a idade, a gente vai aprimorando mais. Eu com 15 anos, eu já associei em uma associação que tem lá em Campo Alegre. E aí, a partir da cidade, eu vi que eu já podia, né, ser independente no artesanato. Se vocês tiverem mais perguntas, pode ficar à vontade. Pode voltar. A Rita, qual de você? Não, não. É Rita e as duas filhas. Ah, É tia. Odete. Essa aqui já é outra artesã. É tia também. Vocês estão de parabéns, viu? Obrigada. Eu fico muito satisfeita de estarem com a feira aqui. Sim. Ali já tem 2 fornos juntos. Obrigada. Tá. Sim? Qual ferramenta você fala?
A gangorra tem gente que faz. Tem um artesão para essa madeira? Não, na verdade tem um moço lá que faz para quem precisar. Geralmente o pessoal compra na mão dele, sabe? É. A gente tem o Vicente, ele é meio de cunha, né? Aham. Ele foi o marceneiro que produziu as ferramentas. Ah, sim. Eu fiquei na curiosidade. Não. Cara, é um artesão. Cada um é diferente, tá vendo? Cada gangorra. Não, eu não tô falando da gangorra. Você dá um nome para a ferramenta de polir as peças de madeira. Você vai falar As dos pequenas. sabores. Isso. Junto com o sabu. Era do sabu. É 3 sílabas com A. Tem um nome para a ferramenta de desbastar. Até te digo, Não. não lembro da ferramenta, não. Não, acho que não. Tem Taquara? isso, tá? Ah, sim. Não, a gente mesmo faz, é facinho. É como é taquara. Você já viu bambu? Aham. Então, a gente parte ele mais ou menos fino assim, comprido, e só alisa para ele não espetar, que ele espeta assim, né? Só isso, a gente alisa com a faca. E na parte polida dentro do bambu, ó, de fora você usa para polir a peça. Isso. Para dar um acabamento nela também. A gente está querendo montar um grupo para fazer um curso lá com vocês. Ah, Vocês sim. dão esses cursos? Sim, a gente recebe muita gente lá para fazer esse Ah, é? curso. Aham. E geralmente de quanto tempo? É Então, tem o curso completo de 3 dias. de 3 dias? Isso. E tem também ele mais resumido em 3 horas no dia. Duração de 3 horas. Por exemplo, de 3 dias é onde o pessoal dorme. Lá a gente oferece hospedagem também. Ah, é? Isso. Olha que bacana. Oi? Tem alojamento. Então, se você marcando antes, você consegue qualquer data. Olha só, se a gente formar um grupinho, de quantas pessoas? Então, pode ser de 1 a 10 pessoas que a gente consegue. De 1 a 10. Uhum. Ou até mais, né? Às vezes você monta um grupo, né? A gente tem um grupo. E aí tem alojamento? E você? Você quer retirar isso? Você quer retirar? Só se você desejar encerrar mais, você vai despedir do pessoal e vocês. Ah, tá. Beleza. Então, pessoal, a palestra foi essa. Eu já vou resumir por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ah, que bom. Ah, sim. Eu tô querendo os contatos. Tá bom. Tá ótimo. Muito obrigado, viu? Vamos agora. Sabrina, qual que é o nome da associação? Associação dos Artesãos de Campo Alegre. Vamos Isso. botar aqui, peraí, passa pra gente.